Oi pessoal, meu nome é Leonardo Coelho, eu sou sócio da Álvares e Marçal aqui no Brasil e venho a convite da Maio dividir com vocês um pouco das nossas visões sobre esse momento de crise, sobre como nós estamos tratando as empresas que estão sob nossa gestão, sob nossa liderança e um pouco do que a gente imagina como a saída para esse processo do coronavírus que está afetando todas as empresas no Brasil e no mundo. Álvares e Marçal é uma empresa americana, uma consultoria americana, especializada em reestruturação de empresas, particularmente reestruturação operacional e de dívida, mas que tem áreas de negócios que vão além disso. A gente tem áreas de negócios relacionadas a healthcare, relacionadas a apoio a transações financeiras, especialmente M&A, a estruturação de produtos financeiros, a planejamento fiscal, enfim, uma série de outras áreas que vão além do nosso core business. Mas o core business deu para a gente uma experiência grande aí de ter vivido várias crises desde 1983, quando a empresa foi fundada, e em especial as últimas 3 grandes crises que significaram recessão, né? A crise do final dos anos 90, lá, a crise da Ásia e da Rússia, depois de 2008 a crise do sistema financeiro, a crise do subprime americano. Aliás, Álvares e Marçal foi a empresa contratada pelo governo americano para fazer o wind down, o encerramento das atividades do Lehman Brothers e, mais recentemente, para nós aqui brasileiros, a crise de 2015 e 2016. Todas essas crises, elas são diferentes em alguma medida dessa atual, porque essa atual ela não foi gestada em nenhum segmento, ela não foi criada por nenhuma disfunção econômica, ela veio abruptamente e praticamente encerrou atividades de todas as economias, as grandes economias mundiais, de maneira muito rápida. Então o efeito dela é diferente, né, em intensidade daquele que a gente vislumbrou nas outras crises. Mas boa parte do catálogo de medidas que a gente colocou nessas outras crises, nas nossas empresas, ele tem se mostrado aderente a esse momento, tá? Mesmo com essa especificidade dessa crise. Primeira parte do lançamento de um catálogo de medidas consistente significa você desenhar cenários macroeconômicos. Do lado de cá, a gente tem desenhado, mesmo nesse ambiente de incerteza, em que você não consegue mensurar risco, a gente desenhou 3 cenários. Exclusivamente sobre a ótica econômica, sem pensar em viés político, nem em juízo de valor acerca de correção de medidas fitossanitárias. Mas esses 3 cenários são cenários de abertura rápida da economia, maio, um cenário de abertura mais demorada da economia, final de julho, começo de agosto, e um cenário que é o pior de todos, que é um cenário intermitente, em que a gente abre agora, mas vem um segundo surto que nos obriga a fechar. O cenário claramente é mais difícil porque empresas têm uma dificuldade muito grande entre ligar e desligar seu caixa, e fazer isso várias vezes ao longo de um ano é mortal para vários segmentos da economia. Então, esses cenários têm variado muito daquilo que a gente fez nessas 3 crises que eu nominei. Dentre as principais medidas, o que a gente tem feito é basicamente para aquelas empresas que tinham linhas de crédito não tomadas, tomar. Mas o dinheiro está muito caro, mas o dinheiro mais caro é aquele que você não tem acesso. Então, a gente tem tomado sim, ainda que seja para deixar esse dinheiro parado no caixa. A gente tem liberado caixa dormente que toda empresa tem, seja sob a forma de depósitos judiciais que não estão trazidos para dentro de casa, seja sob a forma de ineficiências operacionais. A gente tem um foco muito grande nos recebíveis, em monetizar esses recebíveis e trazer para dentro de casa, novamente subordinando a lógica econômica e privilegiando a lógica do caixa. Alongamento do contas a pagar para todos os fornecedores, talvez com algumas exceções pontuais para aqueles fornecedores que são estratégicos ou para aqueles fornecedores que serão relevantes no momento de retomada. Atraso, né, em qualquer gasto relacionado a investimento. Cortes nos pedidos de compra, cortes brutais nos pedidos de compra, até para que se acompanhe o ritmo de monetização dos seus estoques. Redução dos dispêndios não essenciais ao mínimo, tá? O encerramento de disputas jurídicas que eventualmente sejam interessantes e inteligentes do ponto de vista econômico, mas que acabem gerando algum consumo de caixa nessa partida. Reduções na folha salarial, seja através da utilização desses pacotes que têm sido lançados pelo governo, seja através da redução de headcount de fato. Mesmo porque o que as outras crises mostraram é que a retomada, né, não vai ser
tão difícil recontratar aquela mão de obra que eventualmente você tiver que cortar nesse momento, por mais duro que isso seja. Mas acho que como grande lição aprendida de todas essas crises é a celeridade e a disciplina. Ser rápido na implantação do seu catálogo de medidas, ser disciplinado nessa implantação e principalmente ser o mais amplo possível. É melhor pecar pelo excesso na redução agora do que pelo conservadorismo. Se mostraram nas outras crises e devem se mostrar nessa também como o pacote de medidas mais adequado para esse momento. Com relação à saída, o que a gente vê é que setores que estão mais ligados a essa experiência que a gente está tendo de isolamento, de compras online, sejam setores relacionados à logística, sejam setores relacionados à própria experiência de compra ou a ferramentas de interação, são setores que tendem a sair mais rápido da crise. Então, setores relacionados à TI, a compras online, logística, são setores que saem rápido. Todos aqueles setores relacionados à viagem, por outro lado, e especialmente setores relacionados a consumo, devem demorar ainda algum tempo. Não é de se esperar, e a gente tem visto isso na China, onde a gente também tem escritório, que a retomada da atividade econômica venha de maneira online, sejam setores relacionados à logística, sejam setores relacionados à própria experiência de compra ou a ferramentas de interação, são setores que tendem a sair mais rápido da crise. Então, setores relacionados à TI, a compras online, logística, são setores que saem rápido. Todos aqueles setores relacionados à viagem, por outro lado, e especialmente setores relacionados a consumo, devem demorar ainda algum tempo. Não é de se esperar, e a gente tem visto isso na China, onde a gente também tem escritório, que a retomada da atividade econômica venha de maneira acelerada, né, praticamente se retomando aqueles níveis que a gente tinha pré-crise. Isso não deve acontecer. Deve existir um ramp-up aí em termos de consumo. E, portanto, né, as empresas têm que considerar isso nos seus planos de saída. Toda crise representa oportunidade. E as oportunidades que a gente viu nas outras crises têm a ver com consolidação em alguns segmentos e principalmente para aquelas empresas que conseguiram fazer aquele pacote de medidas e que conseguiram criar alguma liquidez, a compra de market share, porque vai ter muita empresa que, infelizmente, depois de 5 anos de crise aqui no Brasil, não tinha caixa e não tinha mais reserva para sobreviver a essa crise. Então, o que vem pela frente ainda é preocupante, mas eu acho que para aqueles que fizerem a lição de casa, a gente deve sair com empresas mais fortes, mais sólidas e principalmente com gestão, com equipes de gestão muito mais resilientes. Obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos.